Olá, eu sou Luiz Segundo, e hoje eu estou aqui com a Rosita Lavô, que é sócia da Lavô Contabilidade, e a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre declaração de imposto de renda. Então, primeiramente, obrigado, Rosita, por aceitar meu convite para a gente fazer aqui um bate-papo aqui sobre o imposto de renda, né? E para a gente começar, eu queria ouvir de você assim, o que é que mudou assim na declaração de imposto de renda, trazendo mais para o âmbito imobiliário, né, do mercado imobiliário, quais foram as principais mudanças da declaração desse ano em relação aos anos anteriores? Primeiro, falar que é um prazer estar aqui com vocês. A Rimax é um parceiro, já é um trabalho que a gente faz, é uma preocupação que vocês têm de informar os colaboradores, a gente treinar isso. E imposto de renda está na moda, Uhum. né? Então, está na moda, está na época do imposto de renda. Então, as mudanças que aconteceram foram diversas. A gente vai aqui falar um pouquinho das mudanças que acontecem para o seu cliente, aquela pessoa que está querendo alugar ou comprar um imóvel, o que para ela modificou enquanto declaração. A primeira é que agora eu tenho faixas diferentes de investimentos. Então ela tem bens investidos que ela agora, antes era obrigada a declarar com 20 mil. Se eu tinha aplicações e investimentos com 20 mil, agora passou para 40. Então, o pequeno investidor, ele deixou de ser obrigado a declarar. Então, muitas vezes, quando ele chega para você, ele não vai ser obrigado a fazer o imposto de renda, mas você quer o imposto de renda. Então, ele tem que chegar e ver com o banco se precisa ou não fazer. Então, outra mudança que aconteceu é a questão da declaração dos imóveis dos cartórios. A Receita Federal vinha há anos dizendo, olha, eu vou pegar as informações dos cartórios, todo ano, registram e fazem uma declaração com todos os imóveis que estão registrados lá. E enviam a Receita Federal. A Receita nunca utilizou essa informação. E esse ano ela disse que na pré-preenchida vai estar lá, sim, os dados do seu imóvel. Então, aquele seu cliente que tem um imóvel, que nunca registrou e que nunca fez, esse ano a Receita está de olho nesse imóvel. Então, é bom ter cuidado. Então, pegando exatamente nesse tema, né, Rosita? Digamos que eu comprei um imóvel há 5 anos atrás e, por algum motivo, eu não declarei esse imóvel no meu imposto de renda, né, esse patrimônio. E aí vim no cartório agora com esse registro, o que que acontece com o meu imposto de renda? Assim, o que que vai acontecer? Se fosse cliente da de Lavô, a gente diria, vamos retificar as declarações até o momento que você adquirir esse imóvel. Mas, se o contribuinte diz, não, naquele momento eu não tinha lastro, naquele momento eu não tinha o conhecimento, eu não quero refazer, corre o risco de eu pagar multa, porque teve nesses anos, algum ano que eu não fui obrigada a declarar, a nossa dica é, declare agora, informe e espere para ver como vai vir. Porque quando a Receita pedir a notificação, ela vai pedir o documento, a escritura. Na malha fina vai dizer, favor enviar comprovação de imóvel. Você vai mandar a escritura do seu imóvel. Então, a dica é registre. Registre, passe o ano de 2022, o ano 1. Não esconda mais nenhum desses imóveis. Tá. Outra coisa interessante ainda falando sobre o registro eu comprei esse imóvel e fiz uma grande benfeitoria. Então, sei lá, assim, uma casa de um pavimento e eu fiz um outro pavimento em cima, então eu fiz alguma benfeitoria significativa nesse imóvel e eu tenho nota fiscal, projeto, alvará, tenho todas essas informações. Eu devo declarar isso no imposto de renda como uma valorização desse bem, porque toda essa benfeitoria trouxe valor para o imóvel, né? Então, como é que eu faço com essas informações? Vamos lá. Primeiro eu tenho que classificar o que é benfeitoria. Benfeitoria é um ganho de capital. Eu tinha um capital, um bem de 100 mil, fiz 50 mil de benfeitorias, eu passei a ter um bem de 150. Então, pela lógica, e aí todo tributário, o sistema tributário, ele segue uma lógica. Pela lógica, eu tenho o quê? Um ganho de capital. Então, a minha obrigatoriedade é na alienação, é na venda. Se eu quiser me antecipar e dizer, olha, o meu imóvel que valia 100, ele não vale 100, ele vale 150, está aqui a comprovação. Eu tenho que preencher a declaração de ganho de capital
e oferecer à tributação esse aumento do meu capital. Eu não posso simplesmente, ao meu bel prazer, dizer, olha, o meu imóvel que antes valia 100, vale 150 e está ótimo. E quando eu for vender, eu vender por 300, eu querer pagar ganho de capital só por 150. Não. Por quê? Porque o meu registro inicial era 100. Né? Então, assim, a nossa dica é parem com isso. Isso era um costume que se tinha. E vou dizer, antes da tecnologia. Hoje a malha fina é um BI que faz. Então, assim, é um computador, é uma inteligência artificial. Então, não adianta, não é mais Eu estava gravando um podcast falando sobre isso, perguntaram, a malha fina é um analista da Receita Federal que implica comigo? Não, não tem nem humano. Então, ele é muito dados. Então, não adianta. Se eu não entreguei o GCAP, se eu não informei que esse imóvel aumentou o valor, não adianta eu ir lá e aumentar a declaração, não. Entendi. E assim, falando sobre o GCAP e a questão da venda e tudo, como é que funciona? Eu fiz aqui agora uma venda de um imóvel, né? Acabei de fazer uma venda. Eu vou declarar esta venda apenas na declaração do imposto de renda ou eu preciso fazer algum tipo de declaração no ato da venda do imóvel? Como é que funciona? Porque o que eu vejo é que muitas pessoas só declaram na declaração do imposto de renda, né? Como é que é o certo, né? Como é que funciona? Isso é um alerta muito importante. As pessoas têm medo de pagar imposto de renda e esquecem de fazer a declaração. Então, assim, o GCAP, existe uma declaração específica. Essa declaração, inclusive, eu transporto para a minha declaração do imposto de renda automaticamente. Então, ela é como se fosse um pedacinho da declaração de imposto de renda. Então, no momento em que eu alieno o imóvel, eu tenho que, sim, preencher o GCAP, a declaração de ganho de capital, independente de ter imposto a pagar ou não. Né? Então, assim, é a forma que eu tenho de dizer, olha, eu transacionei, eu alienei um bem. Lá, inclusive, tem vários benefícios. Quando é que eu posso recomprar, se é um primeiro e único imóvel, quanto tempo eu posso usar a isenção de utilizar ou não os descontos, quando eu uso o seu serviço. Então, onde é que eu boto a corretagem? Tudo lá específico. Então, independente de ter imposto a pagar ou não, se eu comprei um imóvel por 100 mil e vendi por 100 mil, o correto é eu fazer dentro do ganho de capital, independente dela ter incidido ou não. Até porque, tecnicamente, que é o que se costuma fazer, se eu comprei por 100 mil e vendi por 100 mil, eu tive prejuízo. Por quê? Porque tem a corretagem. Então, de cara, eu deixei a RIMAX de fora. Né? Então, assim, alguma coisa eu tenho que declarar. Então, aquele costume que tem, vendi por 100 e comprei por 100 e vendi por 100, o 0 a 0, no mínimo, deixou a RIMAX de fora. Então, é muito melhor fazer uma declaração, vai dar um prejuízo, e assim, que prejuízo, tudo bem, que se foi o que realmente aconteceu, né? E eu deixo registrado que sim, eu sei que eu comprei e vendi pelo mesmo valor e eu tive, inclusive, outras despesas. Tá. E aí falando, já que você comentou sobre o ganho de capital, como é que funciona aquela regra, aquela situação de que eu vendi um imóvel e se eu tiver um ganho de capital, mas se eu comprar até 6 meses, eu fico isento do pagamento desse ganho. Como é que funciona na prática isso? Que eu também conheço pessoas que esperam só a declaração do imposto de renda para fazer esse procedimento. Então, isso está correto, não está? Como é que funciona esse assunto do ganho de capital? Primeiro, a declaração de ganho de capital, ela tem várias regras, inclusive essa isenção que você está falando. Então, não é simplesmente, eu comprei um imóvel, eu vendi um imóvel e adquiri outro imóvel, até 6 meses eu estou isento? Não. Ela tem vários critérios, ter um único imóvel, pelo valor do imóvel, se eu já utilizei esse benefício, a forma como eu financiei, a minha renda. Então, assim, não é achar que porque eu vendi um imóvel, eu tenho direito a comprar outro utilizando todos os benefícios. É nesse momento que isso, procure um profissional de contabilidade, procure uma pessoa para lhe assessorar, chegue junto com o seu corretor e diga, olha, porque na verdade essa é uma declaração do fornecedor do seu cliente. Eu sei que a sua preocupação é o comprador, é o seu cliente, aquele que você atende. Mas muitas vezes o dono do imóvel, que foi aquele que você captou, é bom você dar uma conversada com ele. Então nesse momento ele tem sim que se preocupar, porque o seu cliente vai querer que ele registre a venda direitinho, que ele vai incorporar. Então, essa conversa entre vendedor e comprador, ela tem que acontecer no ato da negociação. Não é esperar o ano que vem
para colocar o se teve venda, se não teve, se eu podia ter utilizado, se era isento, se não era. É na hora que eu negocio. Tá. E aí, se eu não faço isso, eu deixo para fazer só na declaração, isso aí é suscetível a alguma multa, alguma coisa, de você não ter pago o ganho de capital na época que era para efetivamente pagar? Como é que funciona? Nós estamos falando duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, se eu não declarei, mas não tive ganho de capital, eu posso sim, no ato da minha declaração, fazer a GCAP. Posso. Não tive imposto gerado. Agora, se eu não fiz o GCAP, mas na hora que eu vou entregar a minha declaração, foi um imóvel que eu transacionei em janeiro de 2022 e deu imposto de renda a pagar, obviamente essa guia vai vir com multa e juros. Mas se não teve ganho de capital tributável, por quê? Porque o ganho de capital também ele tem um limite. Não é todo ganho de capital que ele tem faixas de isenção lá também, então tem benefícios. Sim. Então, se não gerou imposto a pagar, tudo bem, eu posso fazer. Agora, se gerou imposto a pagar, obviamente, se for em janeiro, o prazo é até fevereiro. Então, se eu não fiz essa declaração, eu vou gerar multa e juros de fevereiro para cá. Certo. E uma outra dúvida constante que eu tenho com clientes é exatamente quando existe alguma venda de imóvel no final de uma competência, de um exercício, e que não se conclui, né, no mesmo exercício. Então, digamos, a pessoa deu um sinal de 20%, né, e aguardou sair o financiamento. E esse financiamento, digamos que ele comprou em novembro de 2022 e o financiamento só saiu em janeiro de 2023. Como é que funciona isso? Que às vezes eu fico muito sendo perguntado pelas pessoas, sempre oriento procurar o contador, mas não fica. Eu tenho que declarar, o comprador declara, o vendedor declara. Como é que ele declara esses 20% do sinal que ele recebeu e o financiamento só saiu no outro exercício? Vamos primeiro entender o que aconteceu. Então, tecnicamente, esse imóvel ainda não é do comprador. Ele deu um sinal. Né? Então, assim, eu tenho um contrato de compra e venda, mas esse imóvel ainda é do vendedor. Então, ele ainda vai constar na declaração do vendedor. Esse valor eu estou emprestando. Né? Esse valor eu ainda... Porque não se efetivou ainda a compra. Eu posso, na hora, não sair o financiamento, em janeiro de 2023. Sim. Então, tem cláusulas, e aí no seu contrato deve ter. Inclusive, tem o que é despesa, o que devolve, o que não devolve. Então, assim, a primeira coisa que tem que se atentar, o que realmente aconteceu, o que gerou aquilo ali. Então, por quem está o bem? Ainda está com o vendedor, mas o comprador entregou o dinheiro. Então, a gente faz um mútuo entre os dois, ou seja, um empréstimo. É o comprador que emprestou ao vendedor. Em fevereiro, ou janeiro, como você disse, quando o empréstimo sair e eu for registrar, aí ele vai dizer, olha, tá aqui o valor do imóvel é 100, eu vou passar para você. E como é que vai ser pago? Ah, aquele empréstimo. Então a gente dá baixa nesse empréstimo e pega o financiamento. Então sempre tem que atentar ao que realmente aconteceu. Muitas vezes o comprador ele dá dois, três valores. Ele dá a entrada, depois dá um balão, né, como vocês chamam, depois dá um balão, depois dá outro. Então ele tem que se atentar ao que aconteceu. Em que momento esse imóvel é meu? Quando esse imóvel foi meu, foi que aconteceu a transação. Até então, eu estou oferecendo valores a terceiros numa promessa de compra e venda, que pode, inclusive, não se concretizar. Né? Então, para o seu cliente, você tem que dizer, olha, por enquanto, esse valor que você está dando está aqui abalizado com uma promessa de compra e venda e a gente vai registrar no seu como a saída. E lá, o seu vendedor vai registrar como uma entrada de valores de terceiro. Entendi. E isso funciona também da mesma forma para um imóvel que a pessoa comprou na planta. Então, comprou de uma construtora que leva 4 anos para ficar pronto. Então, todo esse pagamento desses 4 anos, ele vai lançando como se fosse esse empréstimo, né? E só quando concluir que ele opera, também funciona do mesmo jeito? Não, o imóvel na planta. Não, o imóvel funciona? Na planta, ele funciona diferente, porque o imóvel na planta eu tenho um terceiro. Quem é? A construtora incorporadora. E essa construtora incorporadora, ela entrega uma declaração de como está andando sua obra. Certo. Então, assim, aquele imóvel na planta é diferente de uma sessão de compra e venda do imóvel pronto. Então, eu tenho um acompanhamento físico de como está a obra, eu tenho INCC, eu tenho os índices, então, assim, é diferente. Então, o imóvel na planta eu posso registrar, até porque a incorporadora também, a construtora registrou lá na declaração que o meu CPF está lá.
Então, o seu cliente ele tem que atentar. Se ele está comprando na planta, ele tem que receber, inclusive a construtora declara, sai lá na pré-preenchida dele, é para aparecer. Né? Eu até brinco lá no escritório que a Receita Federal lá, semana passada prometeu que ia dar essa informação e eu ainda não vi, desde o dia 15 estou fazendo imposto de renda, e eu ainda não vi nenhuma pré-preenchida trazendo dados. Mas ela anunciou. Né? Tipo assim, olha, eu estou de olho, eu tenho essa informação, eu já solicitei os cartórios, se eu quiser usar ou não, é de meu interesse. Então a Receita ela está guardando, eu ainda não vi nenhum. Mas, se ela já anunciou, se ela não fizer isso esse ano, ela vai fazer o ano que vem. Então ela vai olhar assim, e o imóvel na planta está lá, registrado numa declaração. Entendi. E, Osita, como é que, indo agora na declaração, uma das coisas, muitas das nossas vendas, elas são feitas através de financiamento bancário, né? E o banco só financia se você consegue comprovar a renda. E alguns dilemas que às vezes nós temos, tanto com pessoas de um perfil alto padrão, quanto de pessoas de um perfil econômico, é a questão da renda informal. Então, o alto padrão, às vezes são empresários que as receitas eles tributam muito na pessoa jurídica e a pessoa física ela não tem muita movimentação. E no caso, às vezes, uma pessoa de um perfil econômico, pode ser um motorista de aplicativo, ou um vendedor ambulante, ou um profissional liberal qualquer, também não faz essa declaração. Como é que eles podem formalizar essas rendas, né, esses rendimentos e tudo, para que eles possam conseguir adquirir um financiamento bancário? Vamos por partes. Vamos primeiro o empresário. Inclusive foi um trabalho que nós fizemos lá, que foi ensinando o seu pessoal a analisar a declaração de imposto de renda, pessoa física e a jurídica. Então, o empresário, se ele tem seus rendimentos na pessoa jurídica, no final do ano, ele entrega uma declaração chamada DIF, que comprova tudo que ele tirou de dividendos e distribuição de lucro. Então, na declaração de imposto de renda dele, apesar eu ter um rendimento tributável, eu acho até que eu pulei essa pergunta que você fez. Então, o teu rendimento tributável é aquele que incide imposto de renda. Eu tenho os rendimentos isentos e eu tenho os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Então, o prolabore dele, que é o salário do empresário, ele está no rendimento tributável. Então, muitas vezes, o prolabore dele não é suficiente para comprovar a renda dele. Né? Aí a gente passa para os rendimentos isentos. Quem é que está lá? Dividendos e distribuição de lucro. Então, aquele lá é o que veio da empresa dele. Então, o que é que vai formar a renda dele? A renda global dele? É o que ele tem como tributável e isento. A tributação exclusiva na fonte são as aplicações e os investimentos. Muitas vezes os bancos não gostam, né, dessa informação do que tem lá, porque ela é muito volátil. Ele pode simplesmente aplicar um valor alto, deixar lá na aplicação e depois tirar. Então, acaba que o seu mercado não aconselha utilizar esse tipo de rendimento. Mas ele tem que considerar para o seu empresário de alto padrão não só o rendimento tributável, mas o isento também, que é de lá onde vem uma parte da receita dele. Até porque o empresário pode antecipar dividendos. Então, se a empresa dele tem uma contabilidade direitinho, se a empresa dele é uma empresa lucrativa, porque isso é muito importante. Então, muitas vezes, chega um cliente para você e diz, aí você diz, cadê? Sua empresa não distribui lucro? Então, essa distribuição de lucro, ela só pode se dar para empresas que não têm dívidas tributárias. Então, se eu devo imposto, eu não posso distribuir lucro. Né? Então, às vezes, tem lá é zerado, por isso que você não enxerga. Mas eu posso antecipar. Se a minha empresa é saudável, eu posso antecipar. Esse é o caso do seu empresário. Então, a minha sugestão é, se os bancos que vocês estão trabalhando não aceitam rendimento isento, é bom dar um explicativo, mas a gente já fez esse trabalho lá com o seu pessoal. Então, sim, vale como forma de tributação. Outra coisa é o informal, né? Porque o informal, ele tem sim rendimento. Então, ele tem sim que declarar. Em setembro do ano passado, o CONFAZ, que é o Conselho das Cefaz, já anunciou que vai usar as informações dos PIX. Então, não adianta. Se você tem movimentação bancária, ele tem que ser... A Receita Federal já está vendo toda a movimentação bancária das pessoas físicas.
das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Então, esse informal, ele tecnicamente era ele dizer, olha, eu tenho rendimento recebido de pessoa física, se ele presta um serviço como autônomo ou como profissional liberal, ou de pessoa jurídica. Por exemplo, o Uber, ele recebe da Uber isso. Então, assim, ele tem uma comprovação, um extrato da Uber. Inclusive a Uber, Airbnb, todas essas startups estão monitoradas pela Receita. A Receita não vai deixar ela livre. E a preocupação dela não é a Uber não pagar imposto. Por quê? Porque quem recebeu. Que recebeu. Porque, assim, vamos lá, a Uber cobra 25%. Então, eu vou olhar para 25%, eu vou olhar para 75%. Vou olhar para 75%. Indo agora, Rosita, vamos falar um pouco sobre aluguel, né? Então, como é que funciona assim, a declaração do aluguel, né? Se ela precisa ser declarada mensalmente através do carnê-leão, né, que se chama, os honorários da imobiliária que cobra da taxa de administração, se eles são dedutíveis ou não, né? E como funciona, porque às vezes um boleto, o inquilino ele paga o aluguel, o condomínio, IPTU para o proprietário do imóvel e o proprietário opta por ele pagar esses encargos. Então, como é que funciona a tributação do aluguel, já que taxa de imobiliária, condomínio e IPTU não são receitas dele, né? Como é que funciona na prática isso? Aluguel é uma delícia, tá? Aluguel eu gostei. Ele fez várias perguntas, mas vamos começar. Primeiro, aluguel tem uma declaração também. A Receita Federal está linkando todas as declarações. Esse carnê-leão que você está falando, em janeiro de 2022 já foi instituído o carnê-leão web. Então, essa pessoa que tem renda, receita de aluguel, já é para estar fazendo mensalmente o carnê-leão web. Ano passado, referente a 2021, a Receita Federal disse, não, eu vou deixar vocês fazerem esse ano também. Mas a ideia é que vai ficar bloqueado, você não consegue preencher na declaração de imposto de renda, não. Você tem que ir lá no carnê-leão web, via Gov, prata ou ouro, e preencher. O que é o carnê-leão? É o lucro real da pessoa física. Então, ele dizendo, no caso, ele dizendo que ele recebeu, o aluguel dele é R$1.000. Eu boto minha receita de R$1.000. Mas lá tem um plano de contas, tá muito legal, muito bem feito, o carnê-leão web, rodando muito bacana, ele vai colocar as despesas. E aí as despesas estão a taxa administrativa, condomínio, o que ele paga IPTU, e aí ele só incide imposto sobre a diferença. Então, mas ele não tem que estar preocupado agora, ele era para estar preocupado todo mês. Por quê? Porque o carnê-leão, eu tenho que pagar até o dia 15 do mês subsequente se gerou imposto de renda. Entendi. Falando aí um pouco sobre dessa situação do carnê-leão e tudo, nós temos visto algumas pessoas que já têm uma quantidade maior de imóvel, uma movimentação de constituição de uma empresa patrimonial, né? O que você fala, assim, qual que seria às vezes um momento sobre isso e quais são as vantagens de você colocar um imóvel numa patrimonial, seus imóveis, né, dentro de uma patrimonial em relação à tributação, no caso? Vamos lá, temos dois casos. Primeiro, eu tenho vários imóveis e aí eu transaciono esses imóveis e eles são parte importante da minha receita. A maior carga tributária está na pessoa física. Então, 27,5% é a minha maior alíquota que existe. Então, se eu tenho vários imóveis em que geram uma receita considerável para a minha receita global, é melhor analisar se não é melhor estar com uma empresa, uma imobiliária, né, um PJ, em que eu transaciono todos os meus imóveis dentro dela. Essa é uma opção. A outra opção que a gente está falando do patrimonial, que também está na moda, é eu abrir uma holding patrimonial. Quando eu devo abrir uma holding patrimonial? É muito sensível essa informação, porque geralmente é quando eu tenho sucessão. Eu, particularmente, indico você pensar no holding patrimonial, não como forma de pagar menos imposto. Por quê? Porque é mais ou menos a mesma coisa de você estar numa PJ imobiliária, tá? Então, assim, eu não estou nem comparando a holding patrimonial com a pessoa física.
Né? Eu estou comparando eu decidi optar por duas empresas. Rosita, eu abro uma imobiliária, uma empresa que vai transacionar os meus imóveis, ou eu abro uma holding patrimonial. Então, aí você tem que pensar na sucessão, porque é onde a holding patrimonial se encaixa. Ela vai incidir, tem imposto de renda nela, ela tem a tributação específica dela, ela vai ter que ter um contador, ela vai ter que abrir na junta comercial. Então, assim, ela tem vários critérios, inclusive, mais onerosos. Por exemplo, um escritório de contabilidade, ele não cobra o mesmo honorário para tomar de conta de uma holding patrimonial que ele cobra numa empresa comercial imobiliária. Por quê? Porque ela tem muitas obrigações acessórias extra. Então, o momento em que você falou, tem o meu cliente de alto padrão, de baixo padrão, então a holding patrimonial, ela traz alguns custos. Então, eu só vou me beneficiar dela quando eu tiver uma sucessão que eu quero designar. Dentro dela eu posso colocar todos os meus bens, os bens de todo mundo que entrar, dos meus herdeiros, e nela eu consigo definir. Por exemplo, se o proprietário do imóvel falece, e ele é pessoa física, nem está no escopo da sua pergunta, mas é porque para mim é muito pertinente. Eu tenho que primeiro entrar com o espólio judicial, ter a autorização e aí negociar. Se eu estou no holding patrimonial, quem está dentro dela, eu posso decidir o que fazer com esse imóvel. Eu não preciso concluir o processo de espólio para poder os herdeiros darem um destino. Aqui mesmo, em Fortaleza, né, nós estamos, a gente tem vários terrenos, várias casas, vários imóveis que estão presos justamente nesses contratos antigos, né, nesses espólios que se estendem, que se demandam. Então, as grandes rendas, o seu cliente padrão, alto padrão, ele está optando por isso, mas por uma questão burocrática, de você resolver de forma mais rápida e segura essa burocracia. Bom, Zita, a gente já está chegando aqui no final, né? Então, agradecer mais uma vez aí a sua participação aqui conosco e tirar as dúvidas. Do nosso público, ele tem muita dúvida ainda nessa questão de como funcionam as declarações do mercado imobiliário. E para a última pergunta o grande finale, assim, o que é uma dica sua de ouro para que a pessoa não caia na malha fina nesse ano, nessa declaração desse ano? A dica de ouro é: faça a declaração através da pré-preenchida. Então, se eu nunca fiz imposto de renda, mas eu tenho um Gov Prata Ouro, vai lá, entra no site da Receita Federal e consulta a sua declaração pré-preenchida, porque você vai enxergar tudo o que a Receita Federal já viu sobre a sua pessoa. Então, muitas vezes, o seu cliente ele não faz a declaração porque acha que ele não precisa fazer. Mas lá no banco de dados da Receita já está lá. Ela já está disponibilizando a consulta. Então, vá lá. Chegou um cliente lá na RIMAX e disse: olha, eu não tenho declaração de imposto de renda da pessoa física. Aí você disse: olha, vamos olhar, vamos consultar. Está no prazo, está na época. De repente, esse cliente está na obrigatoriedade de entregar. Então, a minha dica de ouro é: quem tem de alguma forma rendimento, ou tem um imóvel que nunca declarou e por isso achou que nunca precisava, ou tem uma aplicação, uma poupança, um dinheiro escondido, que o cliente adora ter um dinheiro escondido, faça a consulta. Não deixe para 31 de maio, não. Show. Não, mais uma vez, Zita, obrigado. E obrigado aí pela participação.